Boa tarde, jovens. No próximo exercício, nós vamos verificar a continuidade de uma função num ponto. Na verdade, o exercício é exatamente esse aqui. Você tem uma função dada por duas sentenças, porque aqui, como ela é definida nos pontos fora da origem, fora de zero zero, diferente de zero zero, ela é definida por x ao quadrado sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. E, evidentemente, não pode se tomar f de zero zero com essa sentença, que daria zero sobre zero, né? É uma indeterminação. E aí você define, fora desse ponto onde há uma singularidade, a, a função com outro valor. Aí você quer saber se nessa transição aí a função continua sendo contínua, né? Como é que você faz isso? Você sabe que uma função é contínua em um ponto, do seu domínio, evidentemente, aqui o domínio é todo R2, né? Porque nos pontos fora da origem ela é definida assim, e na origem ela está definida como sendo zero. Né? O valor da f aplicada a zero é igual a zero. Então você tem que, uma função é contínua num ponto x0, y0, do domínio da função, se o limite dessa função naquele ponto, no ponto, né, x0, y0, for exatamente o valor da função naquele ponto. Isso é ser contínuo. Né? Então, precisa haver, em outras palavras, precisa existir o limite naquele ponto e o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, o que nós queremos verificar aqui? Se o limite da função no zero zero é igual a zero. Né? A pergunta é, limite dessa função no ponto zero zero, opa, é igual a zero? Essa é a pergunta. Né? Ou seja, o exercício consiste em um exercício de limite, né? Calcular o limite da função no ponto zero zero. Então nós sabemos que o limite, quando você estuda o limite de uma função num ponto, não interessa o que acontece no ponto, ou seja, nem vai interessar quando você estiver estudando o limite o que está acontecendo ali naquele ponto. Só vai interessar o que acontece numa vizinhança do ponto. Então vamos ver isso aqui. Então você tem que tomar o limite da função x quadrado menos y ao quadrado quando xy tende a zero zero. Né? Então você está ali na vizinhança de um ponto. Deixa eu fazer aqui só para a gente. Você está aqui na vizinhança desse pontinho. Né? Uma vizinhança para nós aqui é uma bolinha, assim, uma bolinha aberta. Né? Bolinha com raio bem pequenininho, no centro, nesse ponto, ponto zero zero. Então, nesses pontos aqui, diferentes de zero zero, a função é dada por essa sentença, né? Porque esses pontos não são a origem. A função é dada assim. Quando você fizer o cálculo do limite no ponto, você vai usar essa definição da função, porque são os pontos que estão muito próximos de zero, mas você ainda computa o valor da função naqueles pontos por essa lei aqui, por essa expressão. Né? Muito bem. Como é que é esse limite? Ora, esse aqui nós até já fizemos, eu acho que em sala de aula. Você observa que se você pegar a curva γ1 de t igual a t0, com t variando em r, γ1 de 0 é 0, 0. Está passando lá no ponto onde você quer tomar o limite. Não é? E quando você aplica a função, a γ1 de t, você vai obter f de t0 é igual a, aí vai ser 0, ou melhor, t ao quadrado menos 0, né? T ao quadrado, aqui t ao quadrado menos 0. Então vai dar t ao quadrado sobre t ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, o limite da função aplicada à curva γ1 de t, quando t tende a 0, né? Quando t tende a 0, vai ser o limite da função constante 1, quando t tende a 0, que é igual a 1. Então, por essa curva aqui, nós chegamos ao limite 1.
Se eu tomar aqui nós tomamos o eixo horizontal. Se eu tomar o eixo vertical, o que vai acontecer? Tomar o gama 2 agora. Gama 2 igual a 0t, com t variando em r. E vou aplicar, né? Eu vou colocar aqui t em r. Aplicar a função a gama 2 de t. Então você vai ter f aplicado a 0t, que vai ser igual a 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado menos t ao quadrado, que vai dar 0 sobre menos t ao quadrado, que é igual a 0. Então, a função f aplicada a gama 2 de t é a função constante 0. Ao tomar o limite agora, em f gama 2 de t, quando t tende a 0, você vai ter limite da função constante 0, né? F gama 2 de t é a função constante 0. Então, limite da função constante 0 quando t tende a 0 igual a 0. E ok, né? Então, nós tomamos duas curvas. Gama 1, o eixo horizontal, gama 2, o eixo vertical, fazendo a composta e tomando o limite. Nós chegamos pela segunda curva no limite 0 e pela primeira curva nós chegamos no limite 1. Né? Se nós usamos duas curvas distintas e elas foram para pontos diferentes, significa, é isso aqui, ó, você está vindo pela horizontal, os valores vão lá deixa eu colocar aqui a reta, vão lá para 1, né? Aqui para 1. E você vindo pela vertical, por cima ou por baixo, pela direita ou pela esquerda aqui, a função vai para 0. Né? Então, o limite não pode ser 1 nem pode ser 0. Significa que não existe limite, tá bom? É a mesma coisa lá que você aprendeu no cálculo 1, né? Dos limites laterais. Muito bem, limites por uma curva igual a 1, por outra é 0. Conclusão, resposta. Limite não existe. Limite da função f de x, y em x, quando x tende a 0, 0, não existe. E, portanto, a função não é contínua. Contínua neste ponto. Então, a nossa condição para ser contínua não foi satisfeita simplesmente porque esse limite não existe. Nem que o limite seja diferente do valor da função. Né? Para ser contínua, teríamos que provar que esse limite era 0. Então, o limite não existe, morreu. Acabou. A função não é contínua no ponto. Ok? Espero que tenham entendido. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo.